todos, você que pode estar aqui e você que está em casa. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 122. Salmo 122. Esse foi a minha devocional de hoje de manhã. E diz assim: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés os que encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem os trilhos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Há paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor de meus irmãos e amigos, direi: paz seja com vocês. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. A ti. É esse último, né? Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Quando lemos lá nos Cânticos, Cantares de Salomão, tem algumas Bíblias que falam, no capítulo 2, do versículo 11, 12a, vai dizer assim, que cessou o inverno, né? Chegou a época das flores, né? Chegou, e essa semana chegou a primavera. E o inverno não passou ainda, né? Hoje vemos as estações e não tem mais muito sentido para a gente, né? Hoje devia estar tudo florescendo, já não estão, porque a geada derrubou flores. E o inverno não passou, porque nós estamos com bastante frio ainda, né? Devia ter um sol lindo, porque é a primavera, a estação das flores. Mas a palavra está dizendo assim que nos alegramos quando nos disseram vamos à casa do Senhor. Seja inverno, seja verão, outono e primavera, nós precisamos estar felizes de poder nos reunir como os irmãos e louvar a esse Deus, e orar uns pelos outros, e orar pelos pedidos de oração. E hoje cedo chegou um pedido de oração para mim, para orarmos pela esposa do pastor Jackson, a Selma, que é lá de Ponta Grossa. Ela já há mais de um mês fez uma cirurgia e ela não consegue melhorar. A cirurgia não tem feito efeito, os remédios não estão funcionando e ela ainda está mal. Então vamos orar por isso, né? Porque a Rita está dizendo nesse salmo que nós temos que orar realmente, né? E nós temos fé e orando que as coisas vão acontecendo todos os dias da nossa vida, cada dia, né? E alegrar-se em estar na casa do Senhor, às vezes não é só estar aqui no templo, bom é estar aqui. Que Davi fala, né? Mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 em outros lugares, né? Estar nos átrios do Senhor é estar realmente na presença de Deus, orando, buscando a Ele com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com tudo aquilo que o Senhor deseja de nós, né? E o Senhor, Ele deseja tudo de nós. Ele não deseja só um pouquinho de nós. Nós somos criados para o louvor do Senhor. Nós somos criados para esse tempo, para estarmos aqui, para louvarmos a Deus. Quem sabe chega um dia que nós não venhamos mais conseguir nos reunir como igreja de Cristo. Porque a igreja somos nós. Então nós nos reunimos no templo como igreja do Senhor. Mas enquanto nós pudermos fazer isso, vamos tentar fazer isso sempre nas nossas vidas, vamos nos esforçar para isso, porque nós nos esforçamos para tantas coisas, e muitas vezes deixamos as coisas do Senhor em último plano nas nossas vidas. E se Deus nos deixasse em último plano na vida dele, se Deus se preocupasse com tantas outras coisas, e não se preocupasse com as nossas vidas, o que seria de nós? Se não fosse o Senhor, o que seria de nós nas nossas vidas, né? Vamos orar para que o Senhor Jesus realmente coloque no nosso coração esse temor e tremor do Senhor, para sempre estarmos em sua presença. Querido Deus, nessa manhã, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos,
Nós bendizemos o Teu nome, Deus, pela Tua bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Pai, neste momento eu coloco nas Tuas mãos a vida da Selma, Senhor Deus. Tu conheces o coração dela, Pai amado, Tu sabes das dores e do sofrimento que ela tem enfrentado durante essa doença, Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito seja com ela. E como cremos, Deus, que Tu és o médico dos médicos, pedimos a Tua intervenção divina na vida dela. Também pedimos pelo pastor Jackson, pela igreja lá em Ponta Grossa, Senhor. Que estejam sendo fortalecidos por Ti nesse momento de dificuldade. Senhor, que a Tua palavra, Senhor Deus, que o Teu amor e a Tua misericórdia encontrem cada coração nesta manhã, Senhor Deus. E que venhamos, Senhor, a cada dia te buscar mais e mais. Nos abençoa, Senhor, apesar de sermos falhos, apesar de sermos fracos, sabendo da grandeza e do poder do Deus que nós temos. Nos abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graças a Deus. Vamos dar aqueles que quiserem, puderem, se colocar de pé para a gente poder louvar o Senhor. Senhor, e muito de louvor.
Amém, irmãos? E é por isso que nós o adoramos, é por isso que nós o servimos e, acima de tudo, é por isso que nós confiamos na sua vontade, na sua provisão, nos seus milagres. A gente passa por muitas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, e às vezes a gente esquece do Deus que a gente serve. A gente se atenta muito mais aos problemas da vida, a gente se atenta muito mais às dificuldades e esquecemos que a nossa vida aqui ela é um sopro. É assim mesmo, a vida vai acabar. Mas o nosso desejo deve ser a vida eterna. Não os nossos bens, não as nossas conquistas materiais aqui na terra, mas a vida eterna. É para isso que nós devemos viver. Nós temos conversado com jovens no sábado e a gente volta e meia volta nesse assunto. Nós devemos deixar a nossa vida crucificada lá na cruz com Cristo e falar como Paulo: não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Esse deve ser o nosso objetivo de vida. Não nos deixando nos embaraçar pelo dia a dia, mas tendo a consciência de que o nosso Deus ele é eterno e por isso nós louvamos e engrandecemos o nome dele e por isso nós o servimos, porque nós o amamos. Amém? Nós vamos cantar mais uma canção e nesse momento aqueles irmãos que trouxeram dízimos e ofertas podem estar trazendo aqui algumas ofertas. Tu és soberano. Antes da gente passar para a mensagem, eu gostaria que a gente se assentasse e a gente fizesse pelo menos uns 2 minutos de oração individual. Às vezes a gente passa o nosso dia a dia, a nossa semana muito corrida, a gente nem sequer fala com Deus. Nós acabamos de cantar que o nosso Deus ele é soberano, que Ele sabe de todas as coisas e que Ele pode todas as coisas. E a gente não pode nunca se esquecer disso. A gente não pode perder essa perspectiva de que aconteça o que acontecer na nossa vida, nosso Deus ele continua sendo soberano. Nada foge ao seu controle. Nada, absolutamente nada. E a gente precisa confiar nele. Então a gente vai fazer esses 2 minutos de oração e depois a gente vai cantar mais uma vez essa canção e daí nós passamos para o pastor. Amém?
que esse Deus tremendo, esse Deus que faz além do que nós imaginamos, continue no controle da nossa caminhada em todo o tempo. E é com esse princípio, dessa compaixão e dessa graça do Senhor na nossa vida, que nós nos reunimos todos os domingos para celebrar o grande amor de Cristo. Não existe nada impossível perante esse Deus Todo-Poderoso. Não existe nada que possa nos surpreender perante esse Deus que pode fazer todas as coisas. E é justamente sobre essa compaixão, sobre essa graça, essa misericórdia, esse valor que nós não merecíamos, mas recebemos, que eu quero compartilhar nesta manhã. Convido você para abrir tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 9, versículos 20 até 28. Atos, capítulo 9, de 20 a 28. Ele vai estar trazendo para nós esse princípio dessa compaixão e dessa graça, que foi o nosso tema de missões no ano que passou, né? Compaixão e graça. Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 20, ele diz assim: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos os chefes dos seus sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e fizeram descer no cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente o discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo viu o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós mais uma vez consagramos essa palavra em Tua presença. Que Tu possa usá-la para falar em cada coração. Cada um de nós que estamos aqui no templo, e as pessoas que estão nos seus lares ou no seu trabalho, estão assistindo essa live nesta manhã, que possam ser abençoados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a Tua palavra e a Tua misericórdia esteja agindo em cada coração, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Amados, a compaixão e a graça, elas precisam ser não somente valorizadas na nossa vida, mas elas têm que ser vivenciadas em todo o tempo, através de nós. Quando nós paramos para pensar como os discípulos de Jesus Cristo, essas pessoas, elas viviam nesse tempo essa compaixão, como comunidade, como igreja, nós aprendemos que a compaixão e a graça, ela vem através do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa compaixão e graça é algo sobrenatural na nossa vida. Tem pessoas que tentam viver a compaixão, mas não estão vivendo na graça do Senhor. A compaixão é você se compadecer de alguém, é de você ter pena, né? A própria palavra compaixão, ela é formada, né? Com mais paixão. É você praticar. Isso quer dizer que você tem que viver essa compaixão em todo o tempo. O que é viver essa compaixão em todo o tempo? É poder exalar através dos nossos sentimentos esse grande amor de Cristo por cada um de nós.
esse homem que foi punido por nossos pecados. Mas mesmo assim ele teve essa misericórdia. Mesmo assim ele teve essa capacidade de se despir de toda a sua glória para viver como homem e pagar um preço muito alto por cada um de nós. Isso sim é realmente compaixão. Isso realmente é graça. São os sentimentos que validam nossas ações. Quando nós aprendemos a viver, nós entendemos que eles têm, em toda essa aplicação diária da nossa vida, vai fazer com que a gente possa realmente viver aquilo que muitas vezes nós desconhecemos. Muitas pessoas pensam em agir com compaixão, pensando no mérito que pode receber depois. Mas Jesus agiu essa compaixão, essa graça, essa misericórdia na nossa vida, sem querer nada em troca. Tem tantas pessoas que querem ser bonzinhos, porque, se eu sou bom, eu vou ter algo bom na minha vida, vai retornar. A palavra de Deus nos ensina, que nós devemos praticar o bem sem olhar aquilo. É indiferente, essa prática do bem é algo que nós já herdamos do Senhor, sem querer algo em troca. Eu vou ajudar alguém se essa pessoa me ajudar no momento que eu preciso. Isso não é compaixão. Isso é fazer barganha. Eu posso ajudar alguém porque eu tenho interesse futuro. E a compaixão, ela não gera nenhum interesse futuro. Mas na história da igreja primitiva, a gente consegue encontrar esse episódio que nós acabamos de ler. E esse episódio, ele narra justamente essa forma de compaixão e graça. Saulo, depois chamado Paulo, ele era um homem que precisava ser acolhido pela igreja daquela época. Mas como nós lemos no texto ali, nós vimos que Saulo era aquele homem perseguidor, aquele homem que perseguiu o povo cristão em todo o tempo. A morte do primeiro mártir que a Bíblia relata, chamado Estevão, a palavra de Deus diz que as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Então era esse jovem que depois se tornou Paulo. Saulo significava o grande, o todo-poderoso, e Paulo, o pequeno. Quando Jesus nos pega, ele nos transforma, ele nos quebra, ele nos torna humildes. E Saulo era o grande e se tornou pequeno. Mas por que os discípulos de Jesus tinham medo de Saulo? Por que eles tinham esse pé atrás com ele, como nós falamos no nosso dia a dia? Olha, eu estou desconfiado com aquela pessoa, eu tenho um pé atrás, eu não posso confiar plenamente nele. Porque Saulo, além de perseguidor, ele chega com uma história perante os discípulos e fala: olha, eu tive um encontro com Jesus e ele mandou eu estar junto com vocês. Saulo, naquele tempo, ele tinha saído em perseguição ao povo cristão, e nesse caminho de Damasco, ele tem realmente um encontro com Deus e ele é transformado. Ele deixa de ser aquele homem perseguidor. Mas quem confiaria na palavra de Saulo? Um homem que até então perseguia, agora vem se fazendo de bonzinho. Nós, no nosso cenário que nós estamos vivendo aí da política, a gente vê tantos candidatos que tu olha, mas não é o mesmo, Não é aquela pessoa que eu conhecia. Como que agora ele é tão bom? As suas palavras são tão doces. E o povo naquela época via Saulo dessa forma. Como que aquele cara que perseguia o povo cristão agora vem chegando querendo falar de Jesus, dizendo que Jesus transforma, é Jesus que faz tudo? Era difícil entender. Aí tem esse episódio que ele tem que fugir daquela cidade, por causa que o próprio povo falava: não, nós vamos matar, esse cara está sendo enganador. Aí ele vem e tem esse encontro com Barnabé. E Barnabé vai perante os discípulos do Senhor e fala: Saulo está aqui. E realmente ele é uma pessoa que mudou.
essa compaixão. A compaixão e a graça nem sempre aparece onde a gente se espera. Talvez aquelas pessoas olhassem para Barnabé. Barnabé não era um dos discípulos, ele andava com os discípulos, ele caminhou muito tempo com Paulo e depois com Pedro também, mas ele, pelo que a gente entende, na caminhada de Paulo, foi uma grande quantidade das cartas de Paulo foram escritas pelo próprio Barnabé, citadas, ditas por Paulo, escritas por Barnabé. Então Barnabé se tornou um companheiro de Paulo, ou pode-se assim dizer, um escudeiro, aquele que estava junto com Paulo em todo o tempo. E ele chega perante aos discípulos de Cristo e faz toda essa narrativa. Jamais eles imaginariam que Saulo viria e colocaria Paulo, ou inseria Paulo junto naquela missão, que ainda não tinha sido transformado, ainda era Saulo. Mas quando nós entendemos e esperamos, quantas vezes você tem esperado que alguém possa fazer alguma coisa por você? Olha, eu tenho ajudado tanto a Tânia, né? Eu espero que naquele momento que eu mais preciso, a Tânia me ajude também. E no momento que eu mais preciso, a Tânia não me ajuda. Aí vem o Márcio, que eu não esperava nada dele, ele vem e me ajuda. Foi isso que aconteceu. O que Paulo entendia é que os próprios discípulos tinham que acolher. Os próprios discípulos tinham que acolher. Mas os discípulos não confiavam nele. Os discípulos achavam, esse cara está vindo dizendo que teve um encontro com o mestre, para quê? Para tentar estar no nosso meio e nos matar. Ele quer acabar. Eles estavam nos perseguindo e agora vem se fazendo de mansinho. O que eles imaginavam? Um lobo em pele de ovelha. Esse cara está se fazendo como ovelha para estar no nosso meio e nos devorar. Existe muito disso. Quantas pessoas fazem isso? Se fazem de ovelhas no nosso meio para tentar nos devorar, para tentar roubar a nossa alegria, para tentar tirar aquele bom ânimo, para tentar destruir. E essas pessoas, elas não vão te destruir te atacando, elas vão te destruir de uma forma sorrateira, suave, dando simplesmente palavras que vão te desmotivar, te colocando em situações que vão roubar a tua alegria. E você pensa, mas puxa vida, essa pessoa parecia tão boa. Essa pessoa parecia tão boa. Mas quando a pessoa é má, você já tem o pé atrás. Você já desconfia, olha, eu não posso confiar nessa pessoa. Mas como é ruim o fogo amigo. Tem pessoas que são como o carvão, né? Você já viu essa analogia do como carvão? O carvão, quando ele está quente, ele te queima. Mas quando ele está frio, ele te suja. Então, de qualquer forma, ele não é bom para você. Quando ele está quente, ele te queima. Mas quando ele está frio, ele te suja. Tem muitas pessoas que são como carvão. Não são pessoas agradáveis no nosso meio. São pessoas que fazem mal. São pessoas que acabam te atrapalhando. Tem momentos que estão te queimando, mas tem momentos que estão te sujando. Então, são pessoas desagradáveis. E Paulo, perante os discípulos de Cristo, perante o povo cristão naquela época, era esse carvão. Em um momento ele estava queimando, em outro momento estava sujando. Mas eles não viram, eles não tinham essa certeza que Paulo tinha sido transformado. Paulo tinha deixado de ser aquele homem que perseguia. Quantas vezes a gente vive em desacordo com a palavra de Deus? Quantas vezes a gente é essa pessoa que não agrada os outros e ficamos olhando e questionando as outras pessoas, mas muitas vezes nós somos essas pessoas que estão sendo repugnantes, né? O que a palavra de Deus fala, essas pessoas que são mornas, não servem para nada. Nós que gostamos de chimarrão, né? Aqui a maioria gosta de chimarrão. Como é ruim tomar um chimarrão morno, né? Então tomamos um tererê que é gelado, ou tomamos um chimarrão que seja quente, mas aquele morno, ele é ruim. Essa semana o Edson chegou ali em casa e a Margarida estava tomando chimarrão. Aí eu olhei para a Margarida e falei, mas o chimarrão estava mais quente, né? Aí o que eu fiz? Fui lá,
esquentei de novo, porque ele ficou morno, ele já não estava tendo prazer, não era mais saboroso. Quantas vezes na nossa caminhada nós estamos agindo assim, no meio onde nós deveríamos influenciar, onde nós deveríamos fazer a diferença, nós estamos nos tornando morno. Tanto faz, somos pacíficos demais. Mas nós vivemos, amados, um tempo de guerra. Não guerra contra as pessoas, mas guerra contra as potestades. Realmente, nós temos que sempre fazer a diferença. Nós temos que estar sempre pronto, com as nossas armas prontas para lutar. E as nossas armas não são ferramentas, mas sim o nosso joelho no chão. É a oração, é a busca, é estar revestido, é estar pronto para enfrentar todas essas batalhas. De acordo com a palavra de Deus, compaixão é o mesmo que misericórdia. O que isso significa? Assim nós podemos dizer que compaixão é ser, ter compaixão é você ser misericordioso. Misericórdia é uma palavra de origem latina, que ela significa compaixão do coração. O que isso traz para nós? É que a gente possa entender que nós somos capazes de sentir o que o outro está sentindo. É se aproximar, é estar tendo sentimentos conectados uns com os outros. É como as pessoas falam, os gêmeos, eles têm o mesmo sentimento. Eu fui gêmeo, não era bem assim, não. O que minha irmã sentia, eu não sentia. A dor que ela tinha, eu não tinha. Mas usando no sentido de misericórdia, é você estar se condoendo com o sofrimento do outro. É você, que a palavra diz, é se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso é ter misericórdia. É você estar vivendo aquele momento junto com o outro. É ter essa esperança, é ter essa sensação de sentimento solidário um pelo outro. É o que Deus sente por nós. E Ele, tratando do seu amor incondicional, é o que Ele fez. E Ele quer que a gente seja contagiado ou contaminado. Como a grande maioria do povo brasileiro foi contaminado pelo Covid, Ele quer que nós sejamos contaminados por essa misericórdia, essa compaixão, essa graça, que a gente possa viver em todo o tempo e isso possa exalar através das nossas atitudes. A segunda atitude que eu vejo aqui sobre compaixão e graça, ela nasce nas situações quando nós passamos por muitos sofrimentos. Quando a gente passa por dificuldades, é através da dor que nós vamos sair do comodismo, é que nós vamos sair da inércia. Quando nós estamos passando por um processo de dificuldade, é o momento que nós mais oramos, é o momento que nós mais clamamos. Mas quando você está tudo bem, você parece que até esquece de orar, porque está tudo bem. Você não precisa, as coisas estão fluindo, Amados, o tempo que está muito bem, eu creio que é o tempo que você tem que mais orar. Porque se as coisas estão fluindo, estão indo tudo bem na tua vida, é sinal que muitas vezes você não está bem com Deus. Como assim, Como assim? Quando o inimigo não está te incomodando, é porque você não está perturbando ele. Quando o inimigo não está te incomodando, é porque você não está perturbando ele. Você não está fazendo diferença. Cuidado com a calmaria. A calmaria, ela pode estar anunciando que virá uma grande tempestade. Então tenha cuidado. Busque nesse tempo de calmaria estar sendo fortalecido, porque quando vier a tempestade, você esteja pronto. Não adianta buscar somente no tempo da tempestade. Aproveite a calmaria. Quem não tem compaixão, na verdade, não consegue imaginar o sofrimento do próximo. Quem não vive essa compaixão, quando você não sente dor, muitas vezes tem pessoas que não sentem dor, são assintomáticas à dor. A minha sogra, ela não tinha dor. Ela uma vez quebrou
a perna e ela mesma puxou, tentou colocar no lugar, como não deu, né, ficou esperando mais de 2 horas chegar alguém para socorrer, porque ela não tinha dor. Ela morreu com o estômago necrosado e ela não tinha dor. Então é diferente. Quando a gente tem dor, a gente busca a solução, né? É como eu sempre falo, eu sou diabético, mas eu não tenho nenhum sintoma. Eu não tenho dor, nada me afeta. Então muitas vezes a gente não busca socorro porque isso não está te incomodando. Tá, mas qual é o teu sintoma que você tem? Nenhum. Você tem muita sede? Não. Mas é um sintoma da diabetes ter sede? Mas eu não tenho sede. Eu tomo água porque tem que tomar. Muitas vezes, amado, a gente não busca porque a gente não está tendo essa dor. Nós não estamos buscando porque ela não está aflorada na nossa vida. Lá em Eclesiastes 7,3, a palavra de Deus diz, né? A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Parece uma controvérsia, né? A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. E a gente sempre pensa, né, que a alegria faz com que o nosso coração esteja impulsionado. Mas o sábio Salomão estava falando sobre isso, que a tristeza do rosto faz com que o nosso coração se torne melhor. Porque quando nós estamos tristes, nós mais buscamos. Aí uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, mas você não crê em Deus? Eu falei: creio. Então por que tu não determina que Deus te cure dessa diabetes? Eu falei: porque eu não tenho essa autoridade. Quem sou eu para determinar alguma coisa para o meu Criador? Eu já pedi, né? Eu sempre lembro quando Paulo fala: eu já pedi 3 vezes e Deus não tirou, então eu vou seguir assim. Eu já pedi e Deus não me curou, então eu vou continuar caminhando, porque eu sei que a vontade dele é melhor do que a minha vontade. Amados, não é falta de confiança, mas é entender a soberania está em quem? Está em Jesus Cristo, não é em mim, né? Ele nos deu autoridade, sim, mas Ele é a maior autoridade na nossa vida. Por isso que quando nós vivemos essa compaixão, nós entendemos que mesmo triste, nós temos essa alegria, porque Deus está no nosso coração, Deus trabalha na nossa vida. E isso é necessário para que a gente aprenda a viver com intensidade o amor de Cristo. E para concluir, a compaixão e a graça, ela serve para que a gente aprenda a ter um cuidado integral com o nosso próximo. O objetivo de Barnabé era cuidar de Saulo. O propósito de Barnabé era dar todo o apoio que Saulo precisasse naquele tempo. Era caminhar com ele, era estar junto. Por isso que ele estabeleceu aquele compromisso de fidelidade. Eu vou com você, eu vou levar você. As pessoas me conhecem, então é através de mim que você vai se tornar conhecido. E a gente vê muitos poucos relatos sobre Barnabé, mas a gente vê os grandes relatos sobre Paulo. Mas quem levou, quem conduziu Paulo realmente foi, primeiramente, um encontro verdadeiro com Cristo, e depois ele ter alguém que pudesse caminhar com ele. Talvez você que está me ouvindo nessa manhã se acha fraco. Procure alguém que possa caminhar com você. Procure alguém que possa te apresentar esse evangelho verdadeiro, esse evangelho que transforma. Procure alguém que possa ter compaixão. A compaixão de Barnabé colocou a sua reputação em risco. Ele teve essa compaixão de Paulo. Imagine ele levando aquele homem no meio dos outros discípulos. Ele chegou ali e trouxe, ele inseriu Paulo no meio dos outros discípulos, e os discípulos pensando assim: cara, fez a maior besteira, agora ele sabe onde nós estamos, ele sabe onde nós ficamos, agora sim ele vai trazer o seu exército para nos dominar. Quantas vezes a gente começa a pensar dessa forma? A compaixão de Saulo
fez com que os outros ficassem apavorados, até realmente entender que aquilo era real, era verdadeiro. Talvez alguns dos discípulos criticaram ele por acolher aquele homem, um homem violento, um homem sanguíneo, um homem que perseguia aquele povo. Mas Jesus mostrou que a compaixão dele foi não simplesmente levar, mas ele se dedicou muitos anos da sua vida caminhando juntamente com Paulo. Ele caminhou e ele fez com que aquele homem se tornasse uma demonstração de compaixão que valeu a pena. Ele estava mostrando, gente, valeu a pena, olhem hoje quem é Paulo, olhem quem é esse homem. Valeu a pena eu pagar o preço, talvez ser criticado por vocês. Amado, se Deus colocar alguém na tua vida, caminhe com ele. Indiferente do que os outros pensam, que questionem. Se é realmente Deus que colocou, continue caminhando. Quantas pessoas falam, ou já falaram para você, olha, abra mão do teu casamento, abra mão desse relacionamento, que isso não vai dar certo. Mas se foi Deus que colocou, pague o preço, que um dia você será glorificado pelo Senhor. Barnabé sempre foi abençoado porque jamais demonstrou medo daquilo que ele recebeu do Senhor. Essa compaixão demonstrou que valeu a pena, pois trouxe paz no coração de Barnabé. E Barnabé honrou Deus com sua vida. O Senhor Jesus nos ordena, na condição de seus discípulos, amados, que sejamos misericordiosos, como é misericordioso o Pai Celestial. Ele nos orienta e nos ensina. Ele afirmou que, se necessário for, depois de tudo isso, nós receberemos a medida na porção que Ele bem entende. Deus vai nos recompensar. Não fique esperando recompensa, aplauso das pessoas. Fique preocupado com o que Deus tem para te alcançar. Se Ele te fizer misericordioso, haja com misericórdia. Busque essa misericórdia. Quando nós paramos realmente para refletir na compaixão e graça, nós estamos vivendo algo novo na nossa vida. É algo que é precioso. Pare, pense nisso. Será que eu estou agindo com compaixão na vida do meu irmão? Será que eu estou agindo com essa graça? Quando todo mundo se esquece realmente dessa compaixão, dessa graça, e começa a seguir o destino desse mundo, vivendo talvez desaprovado por Deus, mas resistindo e achando que do jeito que eu faço está bom, não é viver a compaixão. Mas quando eu estou proclamando essa compaixão, mesmo que eu sofra, mesmo que eu pague um preço, eu sei que Deus está no controle. Essa compaixão, essa liberdade faz com que eu entenda que Deus é fiel, mesmo que hoje eu seja talvez desagradável aonde eu estou. Mas melhor é o que está dentro de mim, que é Deus, do que as pessoas possam achar de mim. Deus é amor. E realmente nós temos que viver esse amor. Moody, ele escreveu uma vez, na fachada do seu apartamento onde ele morava, de uma forma assim que chamava muita atenção das pessoas. Ele colocou: Deus é amor. Indiferente de quem passasse, lesse, podia entender que ali era uma forma de ele expressar a gratidão por quem o criou. Você tem escrito na tua vida que Deus é amor? Ou você tem deixado que as pessoas olhem e vejam em você, possam ler nas entrelinhas que você realmente vive esse amor? E esse amor de Deus foi demonstrado por nós, lá na cruz do Calvário, perdoando os nossos pecados, carregando sobre Ele tudo isso que nós não merecíamos. Ele levou sobre Ele. E é esse Deus que nós pregamos. Esse Deus vivo, esse Deus ressurreto, esse Deus que teve compaixão de cada um de nós, indiferente de quem somos
ou de quem nós vamos nos tornar. Ele deu a vida por todos nós. Você crê nisso? Você já buscou esse sentimento no profundo do teu coração? Baixa a tua cabeça, vamos orar. Que as nossas ações sejam cheias de compaixão e isso possa refletir o amor de Deus pelo mundo. Quando a gente entender isso, nós somos mais do que vencedores. Senhor Deus e Pai, nós, mais uma vez nessa manhã, nos rendemos na Tua presença. Gratos pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia. Entendendo que nada somos, nada temos, nada nos pertence, porque tudo vem do Senhor. Mas queremos viver, Senhor, nesse mundo, aprendendo e vivendo essa compaixão e essa graça que vem de Ti. Nos ensina, Senhor, a amar mais, a viver com mais intensidade, com mais alegria, a respeitar o nosso próximo, a honrar quem é digno de honra, a viver, Senhor, com passos firmes rumo à eternidade que é Cristo Jesus. Que possamos, Senhor, mesmo com o nosso rosto triste, ter um coração pungente pela Tua palavra. Ter um coração, Senhor, que está vivendo com toda a intensidade, a grandiosidade do amor de Cristo. Que a Tua graça e a Tua soberania estejam sobre cada um de nós. Continua, Senhor, trabalhando, continua agindo, Pai, de uma forma sobrenatural na vida de cada um dos nossos amados. Que essa alegria possa trazer formosura ao nosso rosto. Que a Tua misericórdia possa trazer compaixão e graça na nossa caminhada em todo o tempo. Dai, Pai, uma semana repleta de paz, de alegria e de vitória. Que possamos caminhar, Senhor, em todo o tempo com o nosso olhar fito ao nosso autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Não esquecemos, Senhor, que tudo vem do Senhor. Por isso, Pai, somos gratos pela Tua fidelidade e aprendemos, Senhor, a obedecer e confiar no Teu soberano amor. Pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a tua casa e você possa estar vivendo cada dia com mais intensidade, porque Deus é presente.